Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Está todo mundo animado hoje, né, para mais uma aula aí de Cálculo 2. Lembrando que essa semana sim, essa semana é uma semana alegre, porque essa semana nós teremos nossa prova 3, né? Então sei que vocês estão ansiosos já que a gente teve uma pausa semana passada, mas essa semana vai ter, tá? Lembrando que o conteúdo ou é da semana passada ou dessa semana. Pode ser qualquer coisa ali entre segunda-feira passada e até quarta-feira dessa semana. Só um aviso, gente, a prova de vocês, você já pode receber, tá? Então, alguns já vieram aqui antes da aula, já foram pegar a prova, isso eu digo a prova 2, tem a prova 1 também, né? Então, quem ainda não pegou, pode aguardar aí um horário da monitoria, né? A partir das 2 da tarde, por exemplo, você pode ir lá, e aí você pede para o monitor que estiver lá a sua prova 2, e ele vai entregar a prova. Quando você olhar a sua prova, caso você fique com alguma dúvida, assim, eu acho que aqui está corrigido de forma errada, ou então acho que o professor não percebeu isso daqui, você pode bater uma foto da sua prova e deixar ela lá. Aí você vem comigo, aí você me mostra, né, a sua dúvida, e aí eu vou lá com você na monitoria, se eu ver realmente que tem algum erro na correção, a gente ajeita, sem problema nenhum, tá bom? Aí eu só peço para vocês que tiverem dúvida, deixar a prova lá, tá bom? Aí se você olhar a sua prova, não tem nenhuma dúvida, já tirou 10, pronto. Você só leva para casa e pode revisar aí para as próximas também. Então é isso, vamos para a nossa aula de hoje. Só lembrando, na aula passada, né, a gente estudou funções vetoriais, limite e derivada de funções vetoriais. Hoje a gente vai dar continuidade nisso. Então a gente vai falar sobre derivada e integral de funções vetoriais. Então já trouxe aqui o slide para vocês. Então essa aula nossa é a aula número 8, e hoje nós vamos falar sobre derivada e integral de funções vetoriais. Aí você vai me dizer, professor, mas eu já sei derivar funções vetoriais. Não, eu sei que você sabe, até porque a gente já demonstrou na aula passada. A gente viu lá como é que você faz para derivar. Você vai derivar em cada função coordenada, né? Como é que isso é possível? A gente fez a demonstraçãozinha lá da proposição. Mas hoje a gente vai estudar algumas aplicações de derivada de função vetorial. Então, o interessante hoje está nas aplicações. Integral a gente também vai ver, mas é rapidinho, porque você já até imagina como é integrar uma função vetorial. Então, o foco hoje é nas aplicações, tanto de derivada quanto de integral. Então, eu dividi essa aula aqui em 4 partes, onde na primeira e na segunda parte nós vamos ver aplicações da derivada de uma função vetorial. Que aplicações são essas? Vetor tangente e vetor normal. Depois a gente vai falar brevemente o que é a integral de uma função vetorial e logo em seguida aqui, o ápice da aula, né, o máximo, o mais interessante, o mais legal da aula de hoje, vai ser falar sobre comprimento de arco. Como é que você calcula isso usando também a definição de funções vetoriais. Então, para começar, eu primeiro quero falar sobre uma definição, para poder te dizer o que é o vetor tangente. Então, aqui eu quero definir o que seria uma parametrização suave, ou uma curva suave. Então, olha só, uma parametrização αt, ela vai ser suave, o intervalo lá do domínio dela, um subconjunto, se a derivada dela for contínua e não nula nesse intervalo. Então, se você tem uma função lá, vetorial, você tem um intervalo, pode até ser todos de reais, não tem problema. E ela é contínua, a derivada dela é contínua e não é igual a zero nesse intervalo, então eu digo que a minha parametrização ela é suave. Da mesma forma, uma curva ela vai ser suave se ela tem uma parametrização suave. Então, um exemplo disso é você imaginar uma curva ou que não tem descontinuidade, né? Ou então você pode imaginar uma curva que não tenha bico. Lembra da função modular, por exemplo? A função modular não tinha um bico? Que até naquele bico não tinha derivada, vocês lembram disso? Pois é. Então, da mesma forma, uma função que tem bico, uma curva que tem bico, seria uma curva que não seria suave. Então, suave seria uma curva lá sem bicos, algo assim, bem, digamos, arredondado, digamos assim. E isso acontece quando a derivada ela é contínua e também a derivada não é nula nesses pontos. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque hoje, toda vez que eu for falar de curva, pelo menos na maioria dos casos, eu estou considerando uma curva suave, tá bom? Uma curva suave, sem muitos problemas, a derivada existe, a derivada ali é contínua, a derivada é não nula, o melhor dos mundos, digamos assim. Então, olha só, agora que você já sabe o que é uma curva suave, imagine aqui que você tem uma curva suave,
essa curva suave aqui, ela está tracejada. Então, isso daqui é uma curva suave. Essa curva ela está parametrizada conforme a minha função vetorial αt. A partir dessas definições, a gente vai aprender aqui o que seria o meu vetor tangente a essa curva. Então, eu vou fazer aqui no quadro, aí no desenho já está quase completo, então a gente vai desenhar junto aqui do início. Como seria, o que eu quero fazer, né, para definir um vetor tangente? Primeiro eu vou falar qual é o nosso objetivo. Então, olha só, eu quero falar aqui sobre vetor tangente, eu quero que você entenda o que é esse vetor. Então, para isso, ó, imagina que você tem aqui o seu plano cartesiano. Imagina que nesse plano cartesiano você tem uma curva. No caso, estou usando uma curva suave. Então, pensa, sei lá, você pode pensar em algo desse tipo aqui. Pronto. Você tem uma curva. Agora, pensa que essa curva ela está parametrizada por uma função vetorial, αt. Ou seja, para cada t, você vai ter um ponto dessa curva aqui que vai te dar um vetor. Agora, digamos que você tem um ponto dessa curva. Eu te dou um ponto dela. Eu te dou esse ponto bem aqui, ó. Vou chamar esse ponto aqui. Vou colocar mais para cá. Vou chamar esse ponto aqui, ó, de P0. Tá? Então, você tem aqui um ponto na curva. Vocês aprenderam, lá em cálculo 1, que se você tem um ponto aqui numa curva, né, e ela não tem bico, ela não tem, assim, tem nada que possa descaracterizar essa curva aqui, então, eu consigo definir uma reta tangente a essa curva nesse ponto. Tá? Então, aqui, uma reta tangente seria mais ou menos isso daqui. Tá? Então, eu consigo aqui, a partir de um ponto aqui dessa curva, eu consigo traçar aqui uma reta tangente. Agora, a minha pergunta é a seguinte: se eu te der um ponto aqui da minha curva, que está parametrizada, o nosso objetivo aqui é achar a equação da reta tangente a esse ponto. Lá em cálculo 1, como é que você fazia? Você calculava, você tinha uma função lá, né? Você tinha uma função fx. Aí você tinha a derivada dela. Você tinha f' de x. Aí você quer calcular a reta tangente a um ponto dessa função aqui. Sei lá, um ponto x0, f de x0. Aí você usava aquela equação lá, ficava y menos f de x0 igual coeficiente angular da reta tangente, que você já sabe agora que é a derivada, vezes x menos x0. Não é assim que vocês faziam? Pois é, só que agora a minha função é uma função vetorial. Então, eu quero achar a reta tangente a partir de uma função vetorial. Como é que eu faço? A gente já tem a equação de uma reta, tanto no plano quanto no espaço. Eu vou usar isso a meu favor. Só que para eu usar a equação da reta, eu preciso de dois elementos, que vocês sabem. O primeiro é um ponto da curva. Eu já tenho um ponto, aquele meu ponto P0. E a segunda coisa, o que é? É o... Não estou ouvindo? Dois elementos para você ter uma equação da reta. Isso tanto no plano quanto no espaço. O primeiro é o ponto. E o segundo? O que é? É o vetor? Vetor o quê? Vetor diretor. Tá? Então, não esqueça. Para você ter a equação de uma reta no plano no espaço, você precisa, primeiro, do ponto daquela reta, segundo, do vetor diretor. Então, na verdade, o meu objetivo aqui, a gente vai ser achar um vetor diretor que seja o vetor diretor dessa reta tangente. Ou seja, eu quero simplesmente achar um vetor que tenha a mesma direção dessa reta tangente. Ou seja, a reta suporte dele é a reta tangente. Esse é o meu objetivo. Tá bom? É isso que eu quero. Então, eu vou achar primeiro o vetor diretor, que eu vou chamar de vetor tangente, e a partir dele eu vou achar a equação da reta, que nesse caso é uma equação de uma reta tangente. Tá? Então, beleza. Como essa minha curva aqui ela está parametrizada, então, para esse ponto aqui, eu tenho um vetor, que eu vou chamar, digamos, para esse ponto aqui, ó, eu tenho um parâmetro, né? E para cada ponto eu tenho um vetor. Então, eu vou colocar aqui, ó, daqui para cá, eu tenho um vetor. Esse vetor aqui, ó, eu vou chamar de alfa de T0. Tá? Então, para cada ponto da minha curva, como essa curva está parametrizada, então eu tenho um vetor alfa de T0.
né? Ou seja, eu tenho um vetor que sai da origem e chega nesse ponto, que é a definição de uma função vetorial. Agora, esse ponto aqui eu tenho. Agora eu vou dar um acréscimo nesse ponto. Eu vou dar um acréscimo. Ou seja, se eu tenho aqui ó, o alfa de t0, agora eu vou dar um acréscimozinho aqui. Então, agora eu vou colocar aí, vou marcar o alfa de t0 mais h. Ou seja, h é o meu acréscimo. Então, ou seja, eu vou andar um pouquinho nessa curva. Então, se eu escolho o ponto t0, é esse ponto bem aqui da minha curva. Ó, a minha curva é esse daqui. Se eu escolho o ponto t0 mais h, já não vai mais ser esse ponto. Eu vou andar aqui na curva. Então, digamos que seja esse ponto bem aqui. Vou colocar ele bem aqui. Então, esse outro ponto aqui seria o ponto onde o meu parâmetro é t0 mais h. Então, nesse ponto aqui, eu também defino um vetor. Um vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Tá? Então, vou fazer aqui o vetor. Vou apagar isso aqui rapidinho, só para eu fazer o vetor. Então, ó, vou fazer aqui um vetor saindo da origem e chegando nesse ponto. Esse vetor aqui, primeiro que eu fiz, é o vetor alfa de t0. Esse vetor aqui de baixo é quando eu andei um pouquinho aqui no acréscimo. Então, é meu vetor alfa de t0 mais h. Ok, até aqui tudo bem. Só fiz escolher 2 pontos da curva. Para cada ponto da curva, eu tenho um vetor. O meu primeiro ponto é o vetor alfa de t0. Para o segundo ponto, eu tenho um vetor alfa de t0 mais h, ou seja, com acréscimo. Tá, só que o que acontece, gente? Olha só. Conforme o meu h ele vai diminuindo, ou seja, conforme o h ele vai ficando cada vez menor, esse meu ponto aqui, ele vai fazendo o quê? Ele vai caminhando na curva, né? Ele vai caminhando para cá, 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 até chegar no ponto onde eu quero. Do jeito que ele está agora, do jeito que ele está aqui agora, esses 2 pontos, do jeito que eles estão aqui, eu consigo definir um vetor saindo desse ponto e chegando nesse ponto aqui, que é o vetor que eu vou colocar de amarelo. Então, ó, esse vetor aqui, que é o vetor que sai do ponto P0 e chega nesse ponto aqui, com o parâmetro T0 mais H, eu consigo dizer quem é esse vetor que está de amarelo aqui. Esse vetor, do jeito que eu coloquei, é o vetor alfa de T0 mais H menos o meu vetor alfa de T0. Né? Porque ó, a gente aprendeu nas aulas passadas que se você quiser sair de um ponto e ir para o outro, você só faz o ponto final menos o ponto inicial. O ponto final é esse vetor. O ponto final é esse vetor, o ponto inicial é esse. Então, você vai ficar esse vetor menos esse. Esse é o vetor aqui que eu coloquei amarelinho. Tá bom? Então, ó, quanto mais esse ponto aqui se aproxima desse, esse meu vetor aqui, ele vai mudando a inclinação dele. Esse vetor que está de amarelo. Até chegar o momento que esse pontinho aqui vai estar muito próximo desse. Mas aí você vai me perguntar o seguinte, tá, professor, mas quando esse ponto aqui ele estiver muito próximo dele, ou seja, quanto mais o h vai se aproximando de zero, é claro que esse vetor aqui ele vai se aproximando do vetor nulo. Não é verdade? Quanto mais esse pontinho aqui se aproximar desse, esse vetor ele vai ficando cada vez menorzinho, até ficar o vetor nulo. Mas eu não quero que ele fique nulo. Então, eu vou ter que pensar numa estratégia. Como é que eu faço para aproximar esses pontos aqui, esse ponto desse, de modo que eu mude aqui a inclinação do meu vetor, para que ele fique exatamente com a inclinação da reta tangente, mas que eu não perca o vetor. Porque se ele se aproximar do jeito que está aqui, ele vai virar o vetor nulo. Eu não quero isso. Aí, qual vai ser a minha estratégia, então? Já que o meu h ele está diminuindo, conforme esse ponto se aproxima desse, eu vou pegar esse vetor aqui e eu vou dividir por um escalar. Que escalar eu vou pegar? Eu vou pegar o escalar h. Por quê? Porque ó, quando eu faço isso daqui, se eu faço aqui ó, o vetor alfa de t0 mais h e faço a subtração dele com o vetor alfa de t0, eu tenho esse meu vetor amarelinho aqui. Tá? Só que quanto mais o meu h vai se aproximando de zero, ou seja, isso aqui vai se aproximando de t0, esse meu vetor vai ficando tão pequeno que ele vai ficar nulo. Eu não quero que isso aconteça. Não quero que ele fique nulo. Então, qual vai ser a minha estratégia? Eu vou dividir esse meu vetor por um escalar. Que escalar é esse?
o h. Por que eu estou dividindo por h? Porque conforme esse meu ponto aqui vai se aproximando desse, o que está acontecendo com o meu acréscimo h? Ele está diminuindo. Se eu coloco ele como denominador e ele está diminuindo, então se eu fosse olhar só para o denominador, se o denominador diminui, então o que acontece com a minha fração aqui? Ela cresce. Então, essa minha divisão por h é porque eu quero manter a direção do vetor sem que ele fique vetor nulo, ou seja, sem que ele suma. Quero manter ele. Então, essa é a minha estratégia. Eu vou diminuir o meu h para que esse ponto aqui chegue nesse outro ponto aqui e o vetor ele não suma. Então, para isso, eu vou pegar esse meu vetor, que é o vetor amarelo, e dividir por h. O que está faltando aqui para completar mesmo? O que está faltando? Eu quero que o h seja zero? Sim ou não? Não, não quero, porque ele é denominador. Mas eu quero que ele seja tão próximo de zero quanto eu queira. Então, se eu quero que ele seja tão próximo de zero quanto eu queira, o que é isso? É o limite quando o h tende a zero. Então, ó, esse vetor que eu quero achar aqui, nada mais é do que este quociente aqui, quando o meu limite de h tende para zero. Quando eu faço isso, ou seja, quando eu diminuo esse pontinho aqui, eu aproximo esse pontinho desse pontinho aqui e faço o h tender para zero, esse meu vetor amarelinho aqui, ele vai tender para um outro vetor, que eu vou colocar aqui agora. O vetor mais ou menos assim, ó. Esse vetor final aqui, é justamente o meu vetor diretor da minha reta tangente. E quem é esse vetor final aqui? É esse limite aqui. Só que agora eu pergunto para vocês, quem é esse limite aqui? De α de t0 mais h menos α de t0 sobre h quando h tende a zero. Isso aqui é a definição do quê? Da derivada. Então, esse limite aqui, ó, na verdade, nada mais é, se ele existe, né? Só que como eu estou com uma curva suave, então eu garanto que ele existe. Então, isso aqui nada mais é do que a derivada da minha função alfa nesse ponto t0. Então, esse meu vetor final aqui, ó, nada mais é do que o alfa linha de t0. Se você parar um pouquinho para lembrar, o que a gente fez agora nada mais é do que uma repetição lá do cálculo 1. Quando você queria achar a equação da reta tangente, né, você fazia a mesma coisa. Você pegava dois pontos. Quando você pegava dois pontos de uma curva, você tinha o quê? Uma reta que você chamava de reta secante. Então, esse vetor aqui que eu peguei, o primeiro, é o vetor diretor da reta secante. Aí você aproxima os pontos até essa reta secante se tornar sua reta tangente. Então, o raciocínio foi o mesmo. Então, agora eu provei aqui para vocês que o vetor diretor, a reta tangente, nesse ponto P0, nada mais é do que o valor da derivada da função nesse ponto, nesse parâmetro T0. Então, lá no cálculo 1, se você queria achar a equação da reta tangente, você pegava a função, derivava a função e depois jogava o x lá. Que você, o ponto é 2 e 1, o x igual a 2. Aí você jogava o 2 lá na função derivada. Aqui é a mesma coisa. A gente vai pegar um parâmetro t, vai jogar aqui na função alfa' e vai te dar um valor. Esse valor é um vetor. Esse vetor é o vetor diretor. Ora, se você tem o ponto e você achou o vetor diretor, você consegue achar a equação da reta. Já que a gente já aprendeu aqui que para achar a equação da reta, você só precisa desses dois elementos, um ponto e o vetor diretor. E é isso, essa aqui é a demonstração, claro, sem tanto rigor assim, mas a ideia é justamente essa. Então, com isso aqui eu quis provar que o vetor diretor, a reta tangente em um ponto, é justamente a derivada da função desse ponto. Por isso que esse alfa' de t0, a gente vai chamar ele de vetor diretor. Vetor diretor não, ele já é um vetor diretor. Vai chamar ele de vetor tangente. Então, isso daqui, ó, eu vou dizer que ele é o vetor tangente, quando o parâmetro é o meu parâmetro t0. Deu para entender, gente, o que eu estou fazendo aqui? Claro que poderia fazer uma animaçãozinha, né? Colocar um pontinho aqui, um pontinho se aproximando, se aproximando, se aproximando, até que a reta secante, ó, ela ia mudando de inclinação, até que a reta secante ia se tornar justamente a sua reta tangente. Mas a gente consegue perceber que a reta tangente, né, o vetor diretor dela é a derivada da função vetorial. E é isso.
aqui nós temos o desenho final, né? Então está aqui, ó. Esse vetor aqui que está de azul é o vetor que é a derivada para esse parâmetro t, e esse vetor que é a derivada é justamente o vetor tangente a esse ponto aqui nessa curva. Tá bom? Então, vamos fazer exercício aqui, ó. Determine o vetor tangente e a reta tangente a essa curva aqui. Alfa t igual a 1 mais 2 cosseno, 3 mais seno, e aqui ele já me dá qual é o valor do t, ó, t igual a π sobre 3. Então, aqui é muito parecido com o cálculo 1. Então, ó, vou colocar aqui as informações no quadro e a gente vai fazer esse exercício. Então, exercício 1, você tem essa função vetorial aqui, que ela te dá uma curva, alfa t é igual a 1 mais 2 cosseno. Na segunda coordenada é 3 mais seno. Aí ele quer que a gente ache o vetor tangente, a equação da reta tangente, para o parâmetro t igual a π sobre 3. Pronto, então aqui esse é o nosso exercício. Eu tenho aqui o meu alfa t, é essa função aqui, ela só está em 2 coordenadas, e eu tenho o meu parâmetro. Aí o que ele quer é que você ache o vetor tangente para esse parâmetro e a reta tangente para esse parâmetro. Então, ó, que nem no cálculo 1, o que a gente vai fazer? Eu já tenho a minha função. A primeira coisa que eu vou fazer é derivar a minha função. Então, eu vou calcular aqui o alfa'. Tá? Então, eu vou derivar esse meu vetor aqui. Quando eu faço isso, ó, eu venho aqui e derivo. A gente já sabe, né, da aula passada, que derivar essa função é derivar cada função coordenada. Então, eu vou derivar essa função aqui, depois eu vou derivar isso daqui. Quando eu for derivar isso daqui, ó, eu vou derivar o 1. Qual é a derivada de 1? É 0. Então, aqui eu vou sumir. E aqui eu vou derivar 2 cosseno. Isso aqui é uma constante, vou manter ela. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, aqui ó, na primeira coordenada vai ficar menos 2 seno. Seno t. Pronto. Agora eu vou derivar na segunda. A derivada de 3, que é uma constante, é 0. E aqui vai ficar só a derivada do seno, que é qual? Cosseno. Então, vai ficar na segunda coordenada, cosseno t. Então, olha só. Eu calculei a minha função derivada. O que falta agora? Falta eu calcular o valor dela para esse parâmetro aqui que ele me deu, que é o parâmetro π sobre 3. Então, eu venho, ó, e eu vou calcular aqui o alfa' de π sobre 3. Π sobre 3 é quantos graus? Já estamos acostumados com graus, né? 60 graus. Então, vamos lá. Então, como é que vai ficar? Quando o meu ângulo for 60 graus, qual é o seno de 60? Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes menos 2. Isso aqui vai ficar menos raiz de 3. Tá? Que raiz de 3 sobre 2 vezes menos 2, você só simplifica o 2, vai ficar menos raiz de 3. Agora aqui, cosseno de π sobre 3 é quanto? É meio. Então, aqui ó, vai ficar meio. Então, ó, você calcula a derivada, calcula o valor da derivada nesse parâmetro que ele me deu, só está faltando uma coisa agora. Eu calcular, para esse parâmetro, o valor da própria função. Porque o valor da função vai me dar o ponto. Aqui vai me dar o ponto e aqui eu já tenho o vetor diretor. Então, só falta substituir esse π sobre 3 aqui nessa função. Ó. Então, vou substituir bem aqui. Ó. Então, agora eu vou calcular o alfa de π sobre 3. Isso aqui vai ser igual. Vamos lá, calcular aqui. Π sobre 3, você já me falou, né? Isso aqui é 60 graus. Então, o cosseno de 60 é meio. Meio vezes 2 é 1. 1 mais 1 é 2. Então, aqui deu 2. Pronto. E aqui na segunda coordenada, seno de π sobre 3, vocês já me falaram, é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 mais 3. Vai ficar 3 mais raiz de 3 sobre 2. Ou seja, esse vetor aqui que eu achei é justamente o ponto onde está passando a reta tangente. E esse outro vetor aqui que eu achei é o meu vetor diretor da reta tangente. Se eu tenho um ponto e eu tenho um vetor diretor, eu consigo descrever a minha reta. Né? Como? Vamos relembrar a aula passada, né? Aulas passadas. Bom, você já sabe, ó, eu posso até já colocar aqui as equações paramétricas, se eu quiser.
Então, ficaria aqui, ó, x igual, y igual. Tá? Isso aqui já é a equação da reta. Quando eu digo equação da reta, você escolhe. Pode ser a equações paramétricas, pode ser equação vetorial, enfim, a não sei que a questão diga, me dê equação vetorial, enfim. Mas não diz nada. Então, aqui, ó, vou usar a equação da reta que eu vou usar aqui são as equações paramétricas. Como é a equação paramétrica? Eu faço aqui x igual, y igual. Aí eu vou pegar o ponto. O ponto que eu vou tirar é daqui, ó. Vai ficar 2, 2. E agora eu vou olhar para o vetor diretor, que é menos raiz de 3. Então, vai ficar menos raiz de 3t. Estão lembrando? Faz acho que 2 semanas, né, que a gente viu isso aqui. Pois é. Tá aqui. Por isso que eu digo, o assunto é cumulativo, né? Então, 2 menos raiz de 3t. E em y? Y vai ficar, vou ver aqui a coordenada no ponto, é 3 mais raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou colocar aqui 3 mais raiz de 3 sobre 2. E agora eu vou olhar para o vetor, que é meio. Então, aqui vai ficar mais meio t. E acabou. Então, essa aqui é a equação da reta tangente a esse ponto aí. Deu para entender, gente? Só que ele pede duas coisas. Ele pede o vetor tangente e a equação da reta tangente. O vetor tangente é esse aqui, ó. Para esse ponto é esse daqui. Esse é o vetor tangente. E a equação da reta tangente é essa daqui. Tá? Então, o vetor tangente está ali, a equação da reta tangente está aqui. Deu para entender? Simples? Beleza, né? Então, pronto. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe a imagem logo, né, para a gente não economizar aqui um tempinho. Então, olha só, a nossa curva aí, na verdade, era uma elipse. É claro que na aula passada, se eu fosse pegar aqui essa curva, ó, fazer as equações algébricas, equações cartesianas, daquele jeito que a gente fazia, dava para perceber que isso aqui era uma elipse. Tá? Só que, claro, como a gente já fez isso, aqui eu já pulei para cá. Então, aquela função lá, ela te dá uma elipse. Aquele ponto é esse ponto bem aqui. E o meu vetor tangente é esse que está de azul. E a reta tangente é essa que está aqui, ó, de preto. Que seria a reta suporte do meu vetor tangente. Tá bom? Então é isso. Próximo exercício. Olha só. Determine o vetor tangente, de novo, e a reta tangente para essa curva aqui. É a mesma coisa. A única coisa que muda desse segundo exercício é que eu não te disse o parâmetro. Não falei assim, t igual a 10, t igual a 0. Não. Eu falei assim, ó, determine o vetor tangente, a reta, a curva, nesse ponto aqui, ó. Eu já te dei o ponto final. O ponto é 1 e 2. Ora, essa minha função vetorial, com certeza, porque senão não faria sentido ele perguntar, uma hora ela encosta nesse ponto aqui. Então, na verdade, a partir desse ponto, eu vou ter que achar primeiro qual é o meu parâmetro. Para que valor de t, esse meu vetor alfa de t vai ser o vetor 1 e 2. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Depois, a gente vai fazer o resto aí, como a gente já fez ainda agora. Então, exercício número 2. Você tem agora o meu alfa de t. Essa aqui a gente vai fazer bem mais rápido, agora que a gente já sabe. Então, ó, o alfa t é a função t quadrado 2t. E o meu ponto, chamando aqui de P0, que tu está chamando de P, é o ponto 1 e 2. Então, tá aqui, ó. Tenho essas informações, tenho a minha função vetorial e eu tenho o meu ponto. A primeira coisa que eu vou achar aqui é o meu parâmetro. Professor, podia logo derivar? Podia, não tem problema. Se quisesse derivar logo, poderia. Mas eu vou logo achar o parâmetro aqui. Já que ele não me disse quem é o t, ele só me disse quem é o ponto. Mas aí, ó, o meu vetor é esse daqui, gente, t quadrado e 2t. Aí eu pergunto para você, para qual valor de t, aqui nessa função, eu vou obter o vetor 1 e 2. 1 na primeira coordenada e 2 na segunda. Será que é 0, por exemplo? Bora ver, bora testar. Será que é t igual a 0? Quem é o alfa de 0? O alfa de 0 seria 0 ao quadrado e 2 vezes 0. Ia ficar 0, 0. Não é o que eu quero. Eu quero o vetor 1 e 2. Aí você vai analisar aqui com calma, né? Olha, aqui é t quadrado, aqui é 2t, aqui é 1. Ora, para que valor de t eu colocaria aqui para que esse valor ao quadrado fosse 1? 1. Se t igual a 1, agora bora, então ele é o meu candidato, né? Então bora ver. Quem é o meu alfa de 1? Alfa de 1 ficaria 1 ao quadrado, 2 vezes 1.
1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 é 2. Então, pronto, achei. Achei meu parâmetro. Então, t igual a 1. Tá? Então, tá aqui. Achei. Ah, pessoal, tá muito fácil isso aqui. Ah, calma. Até o final da aula, vocês vão ver que vai ficar muito mais divertido isso aqui. Mas tá, então, por enquanto, aqui achei meu parâmetro. O ponto é 1 e 2. Já que o ponto é 1 e 2, então meu parâmetro é igual a 1. Agora que eu já tenho o meu parâmetro, eu já tenho a minha função, vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Então, o que eu vou fazer? Vou derivar minha função vetorial. Aí eu venho aqui, ó, vou derivar essa função aqui. Então, derivada de t quadrado, 2t. Derivada de 2t, 2. Agora que eu já derivei, eu vou calcular o valor dessa função para esse parâmetro aqui, ó, t igual a 1. Então, eu venho aqui e calculo a alfalinha de 1. Só que a alfalinha de 1 é só colocar no lugar do t 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, que é 2. E aqui, ó, é constante 2. Então, está aqui. Isso daqui, gente, é o meu ponto ou é o meu vetor tangente? É o vetor tangente, né? Porque é derivado desse parâmetro. Esse aqui é o vetor tangente. Já achei o vetor tangente. Tá? Esse aqui é o meu vetor tangente. E eu já tenho o meu ponto. Ó, então, não preciso nem jogar aqui t igual a 1. Ele já me deu o ponto mesmo. Então, eu vou usar esse ponto e esse vetor. Aí, eu vou colocar aqui a equação da reta. Então, vamos lá. Equação da reta. Nesse caso aqui, gente, é a equação da reta tangente, tá? A gente está fazendo tudo isso aqui para achar a equação de reta tangente, usando só uma função vetorial. Então, eu vou usar as equações paramétricas. Vai ficar x e y. O x, eu vou pegar aqui o meu ponto, ó, é 1. Vai ficar 1. Agora, eu vou pegar o vetor, é 2. Vai ficar 1 mais 2t. O meu y, eu vou pegar aqui no ponto, é 2, mais, vou olhar para o vetor, é 2 de novo, então vai ficar mais 2t. Então, essas são as minhas equações paramétricas dessa reta. Ah, professor, eu não queria essa, eu queria fazer equação vetorial. Não tem problema, você poderia pegar aqui, ó, equação vetorial. Você fazia xy igual ao ponto, que é 1 e 2, mais o parâmetro t vezes o vetor diretor, 2, 2. Ah, não, eu queria fazer as equações simétricas. Não tem problema, isola o t e faz. Tá? Então, se a gente não especifica, você pode escolher aqui qualquer uma das equações para você fazer a equação da reta tangente. Então, essa daqui já seria uma resposta. Então, essa é a equação da reta tangente para o ponto 1 e 2, e t igual a 1, e esse daqui é o meu vetor tangente para esse ponto, que equivale a esse parâmetro aqui. Tranquilo? Beleza. Então, pronto, você já sabe o que é vetor tangente, já sabe definir aí a equação da reta tangente a partir do seu vetor. Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Agora, sim, faltou o desenho, tá aqui, eu trouxe o desenho. Então, olha só, isso daqui, na verdade, é uma parábola, né? Você tem aqui uma parábola, só que, claro, que está invertido aqui o vetor, o eixo x e y, né? Da forma como a gente definiu, mas isso aqui ainda é uma parábola. E aí você tem aqui, ó, o ponto que a gente escolheu foi esse ponto aqui, que é o ponto 1 e 2. Nesse ponto eu tenho uma reta tangente, que está tracejada, e esse meu vetor azul aqui é o meu vetor tangente, tá? Que é o nosso vetor 2, 2. Então, ele tem essa cara aqui. Agora, já ia esquecendo isso aí. Então, vamos lá. Antes de eu falar de vetor normal, eu preciso falar para vocês o seguinte, olha só. Esse vetor aqui, como a gente está definindo, que é o meu vetor que está em azul, ele é um vetor da reta tangente. Ele é um vetor diretor. Como a gente já conversou sobre isso há um tempo já, para uma mesma reta, você tem infinitos vetores diretores. Né? Por quê? Porque se você tem uma reta, essa daí, você tem essa reta bem aqui, ó, e você tem esse vetor azul. Se eu multiplicasse esse vetor azul por um escalar, de modo que ele aumentasse de tamanho, ele ainda seria um vetor diretor para essa reta. Ainda seria um vetor tangente, digamos assim. Se eu diminuísse ele de tamanho, ele também ainda seria um vetor tangente, sem problema nenhum. Então, você percebe que tem vários vetores que eu poderia colocar eles como vetor tangente. Mas eu vou escolher um vetor especial para mim. Então, para mim agora, o vetor tangente vai ser o versor desse meu vetor azul aqui. Então, como é que você calcula esse meu vetor azul? Você já sabe, você deriva a função. Você derivou a função.
Ah, só que eu não quero esse vetor, eu quero que tenha a mesma direção, o mesmo sentido, e eu quero que ele seja unitário. Não tem problema. A gente calcula o versor dele. Ó, esse meu vetor alfa' de t não é o vetor tangente? Como é que eu calculo o versor dele? Eu divido pela norma dele. Isso aqui, ó, aulas passadas também, né? Não sei, acho que aula 4, aula 5, nem sei mais qual é o número da aula. Mas eu lembro, né, vocês lembram também, que se eu quero pegar um vetor e eu quero pegar o vetor unitário dele, ou seja, eu quero um vetor com a mesma direção, o mesmo sentido, mas que ele seja unitário, isso é o versor. Como é que eu calculo o versor de um vetor? Eu simplesmente pego o vetor e divido pela norma dele. Tá? Então, está aqui. Ó. Quem é a alfa' de t? É o vetor tangente. Quem é o versor do vetor tangente? É o alfa' de t dividido pela norma. Esse novo vetor, que nada mais é do que o vetor tangente unitário, eu vou dar uma nova nomenclatura para ele. Eu vou chamar de t. T maiúsculo aqui, tá? Então, quem é o T maiúsculo? É o vetor unitário tangente, ou versor do vetor tangente. Ok? Então, só para a gente entender um pouquinho, vamos calcular aí, ó, o vetor, determine o vetor tangente unitário a essa curva aqui, ó, alfa t igual a cosseno, seno t. Aí eu quero calcular o vetor tangente unitário a essa curva. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse vetor. Digamos que eu não pedisse o vetor unitário, só estivesse pedindo o vetor tangente. Calcule o vetor tangente para essa curva aí. Então, como é que seria isso daqui? Então, exercício, a minha curva, essa daqui, ó, alfa t igual cosseno, seno e t. Tá, então está aqui a curva. Ó, digamos que aqui no exercício, eu só cobrar o seguinte, olha, eu te dou uma curva e eu quero, calcule o vetor tangente. Só isso. Para qualquer parâmetro. Não sei se t igual a 1, 2, 3, qualquer parâmetro. Aí você pensa assim, olha, já que o professor não especificou o parâmetro, pode ser qualquer parâmetro, e ele quer o vetor tangente, então eu só vou fazer um passo, que é derivar. Então eu vou pegar e vou derivar essa função. Vou pegar aqui, ó, e derivar. Aí, quando eu derivo, eu vou derivar em cada coordenada. Então, derivado do cosseno, menos seno. Derivado do seno, cosseno, muito bem. Derivado de t é 1. Ó, então, esse daqui já é o vetor tangente. Acabaria aqui a questão. Então, esse daqui, ó, já seria o meu vetor tangente. Mas não é isso que eu estou pedindo na questão. Eu quero o vetor tangente unitário. É isso que eu quero. Ou seja, eu quero um vetor que tenha a mesma direção desse, o mesmo sentido desse, só que ele seja unitário. Ou seja, a norma dele tem que ser 1. Ou seja, eu quero o versor dele. Só que a gente já aprendeu como é que calcula versor. Basta eu calcular a norma desse vetor aqui. Então, eu vou calcular a norma dele. Depois, eu vou pegar esse vetor e dividir pela norma que eu calculei. Então, para isso, ó, eu vou calcular a norma dele. Então, venho aqui e calculo a norma desse vetor, do vetor derivada, tá, gente? Vou calcular a norma dele. Então, você já sabe calcular a norma também. É raiz quadrada desse primeiro aqui ao quadrado, ou seja, de menos seno de t ao quadrado, mais esse daqui ao quadrado, ou seja, cosseno ao quadrado, mais o último aqui ao quadrado, 1 ao quadrado. Só que depois eu vou tirar a raiz quadrada disso daqui. Quanto é menos seno ao quadrado? É seno ao quadrado, positivo, né? Então, quanto é seno ao quadrado positivo mais cosseno ao quadrado? É 1. Então, ó, isso daqui, juntando esses dois aqui, vai ficar só 1. Então, vai ficar 1 mais 1, né? Que aqui é 1 quadrado é 1. Então, 1 mais 1 vai ficar 2. Então, isso aqui vai ser raiz de 2. Raiz de 2. Ah, acabou? Não, não acabou. Eu calculei a minha função aqui, ó, a derivada da minha função vetorial, que é o meu vetor tangente. Calculei a norma desse meu vetor tangente. E agora eu vou calcular o meu vetor tangente unitário, que é o versor dele, que é pegar este vetor e dividir pela norma, que deu só a raiz de 2. Tá?
Então, pronto. Agora eu vou... Então, quando é que a questão finaliza? Agora sim, eu vou calcular o vetor tangente, só que não é qualquer vetor tangente, é o vetor tangente unitário. Então, ele vai ser como se fosse o principal dos vetores tangentes, vai ser esse daqui, o vetor tangente unitário. Ah, professor, por quê? Só para complicar a nossa vida? Não, é porque ele traz uma propriedade muito interessante, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas tá, então agora eu vou calcular o vetor tangente unitário. Como é que eu faço isso? Inclusive, a gente está chamando esse vetor só de t. Então, ó, esse vetor é o meu vetor derivada, ou seja, o alfa' de t, dividido pela norma do alfa' de t. A gente já sabe que se eu for tirar a norma disso daqui, vai dar 1. Ou seja, esse vetor aqui ele é unitário. Tá, mas quem é a alfa' de t? É essa função bem aqui. E quem é a norma? É raiz de 2. Então, eu vou pegar cada uma dessas funções e dividir pela raiz de 2. Só isso. Ou, se eu quiser, também posso deixar a raiz de 2 do lado de fora. Posso colocar assim, ó. Então, quem é esse vetor aqui? Se eu quiser, eu posso escrever assim, ó. 1 sobre raiz de 2. Né? Estou colocando só a norma aqui do lado de fora mesmo, já que dá um escalar, vezes aquele vetor, que é menos seno, cosseno e 1. Então, tá aqui. Essa é a minha resposta. Se você quiser, você pega e divide aqui todo mundo. Menos seno sobre raiz de 2, cosseno sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Não tem problema. Mas a questão em si, ela acaba aqui. Tá? Entender o que é o vetor tangente, nada mais é do que o versor do... desculpa, o que é o vetor tangente unitário, nada mais é do que o versor do vetor tangente. É você pegar o seu vetor tangente e dividir pela norma dele. Então, pronto. É isso. Aí, isso eu estou chamando de t, tá? T. Toda vez que você vê t, é justamente o versor do vetor tangente. Se você pegar o vetor tangente e dividir pela norma. Muito bem, agora sim. Agora vamos falar sobre vetor normal. Antes de eu falar do vetor normal, gente, eu vou demonstrar uma propriedade aqui, ó. Essa daí. Vou demonstrar essa proposição. Então, por enquanto, leiam ela com calma. A gente vai demonstrar essa proposição. Aí você vai pensar, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Vocês vão entender. Mas leiam aí, ó, essa proposição que a gente vai demonstrar agora. Então, o que ela diz? Se alfa é uma função vetorial diferenciável, né? Isso aqui tem isso aqui como hipótese. Além disso, se a norma de alfa é constante, é igual a um k, k é uma constante real, isso para todo t, ou seja, sempre o valor da norma de alfa vai ser essa constante k, então, o meu vetor alfa-t, ele vai ser sempre perpendicular ao vetor tangente. Tá? O meu vetor alfa-t aqui, ó, o alfa-t, ele vai ser sempre perpendicular ao vetor alfa' de t. Tá? É isso que está dizendo. Então, se a norma de um vetor, de uma função vetorial, ela é constante, então não importa o parâmetro t, para qualquer t que você pegar, o vetor alfa-t vai ser perpendicular ao alfa' de t. É isso que está dizendo. Agora eu vou demonstrar isso daí. Por que isso acontece? Aí depois que eu demonstrar isso daí, a gente vai entender o que é o vetor normal, já que eu vou usar fortemente essa proposição. Então, eu vou colocar aqui proposição. Vou abreviar. Quero provar o seguinte, ó, que se a norma de um vetor é constante, isso implica que alfa de t é perpendicular a alfa' de t. Pronto. Então, tá aqui. Claro que eu abreviei aqui muita coisa, mas a proposição é isso. Ou seja, eu quero provar que se a norma de um vetor aqui, de uma função vetorial, é constante, então isso implica que esse vetor alfa-t vai ser sempre perpendicular ao vetor alfa' de t. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou partir daqui para chegar aqui. Ora, se isso aqui é verdade, vocês concordam comigo, então, que a norma de alfa-t
ao quadrado. Isso aqui já é demonstração, tá? Se isso aqui é verdade, então a norma de αt ao quadrado é igual a constante ao quadrado. Sim ou não? Sim, né? Tá aqui tranquilo. Beleza. Aqui, ó, só que a gente aprendeu o que é norma de um vetor ao quadrado. Não é o produto escalar dele com ele mesmo? Vocês lembram disso? Vocês pensaram que não ia servir, né? Olha, já está servindo aqui. Então, esse daqui, ó, é igual a αt escalar αt. Isso aqui é o produto escalar, tá, gente? Ó, então, isso é igual a isso. A propriedade que a gente tem. Que é igual a k ao quadrado. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou derivar os dois lados com relação a t. Então, vem aqui, ó. Vou derivar. Aqui eu vou colocar só uma linhazinha, já que não... Pronto, só para economizar espaço. Estou colocando uma linha, ou seja, estou derivando em relação a t, dos dois lados. Como é que eu derivo um produto escalar? Ah, pessoal, não sei. Sabe? A gente viu a propriedade. Como é que é? Vai ficar derivado do primeiro. Aqui, ó, então, alfa linha. Produto escalar com o segundo. Mais o primeiro, sem derivar. Produto escalar com a derivada do segundo. Né? Então, a derivada disso é isso daqui. Igual, qual é a derivada de k ao quadrado? Não é 2k, porque eu estou derivando em relação a t. E k é uma constante. Qual é a derivada da constante? Zero. Aqui é zero. Porque k é constante. Estou derivando em relação a t. K ao quadrado é uma constante também. Tá, então zerou aqui do lado direito. Sobrou isso daqui. Mas o produto escalar, ele tem a propriedade comutativa, né? Ou seja, alfa' escalar com alfa é a mesma coisa que alfa escalar com alfa', que é propriedade comutativa. Então, isso é igual a isso. Então, posso juntar esse com esse. Eu vou vir para cá agora. Então, quando eu junto esse mais esse, vai ficar 2 αt escalar alfa' de t. Isso aqui é igual a zero. Eu tenho 2 aqui, né? Não posso dividir por 2 os dois lados. Então, eu vou ter que alfa de t escalar com alfa' de t é igual a zero. Só que o produto vetorial não, o produto escalar de dois vetores, ele vai ser nulo se e somente se os vetores são o quê? Perpendiculares. Então, se isso aqui acontece, ó, então, se e somente se αt é perpendicular a alfa' de t. Tá? Ou seja, se você tem uma função vetorial, você calcula a norma dela, e não importa o valor, é sempre um valor constante, sei lá, 2, 1, 10. Aí olha que você pode concluir, já que a norma dessa função vetorial é sempre constante, então, sempre que eu pegar a derivada desse vetor, essa derivada, ela sempre vai ser perpendicular ao próprio vetor. Por exemplo, se eu considerar essa função aqui, ó. Deixa eu só dar um exemplo aqui, bem rápido. Olha só, gente. Se eu pego essa função aqui, ó, αt é igual seno cosseno. Se eu faço a norma dela, quanto é que vai dar a norma disso daqui? Norma de αt. Vai ficar a raiz quadrada desse mais esse ao quadrado mais esse ao quadrado, que vai dar 1. Então, a norma aqui vai ser 1. Ou seja, para essa função vetorial, a norma dela, não importa o valor de t, vai ser sempre 1. O que significa? Que nesse caso aqui, a função derivada dela vai ser sempre perpendicular ao vetor. Então, para esse caso aqui, ó, eu posso concluir pela minha proposição que αt vai ser sempre perpendicular, não importa o t, ao alfa' de t. E por quê? Vocês lembram qual é a curva desse daqui, seno e cosseno? É uma circunferência. Né? Se você pegar aqui, ó, acho que a gente até fez isso aqui em sala.
Mas se eu fosse parametrizar isso daqui, ó, fazer a curva dela, aqui seria o x, aqui seria o y, né? Então, x quadrado mais y quadrado é igual a 1. Então, seria uma circunferência aqui, ó, de raio 1, por exemplo. Aí, se você pegasse um ponto aqui qualquer ponto, e fizesse aqui, ó, esse vetor é o vetor αt. Quem seria o vetor tangente? O vetor tangente seria mais ou menos aqui, ó. Esse aqui seria o alfa' de t. E esse daqui seria o αt. Então, nesse caso, para qualquer ponto, o vetor tangente ele vai ser sempre perpendicular ao vetor da função mesmo. Nesse caso. Então, para qualquer função vetorial que você pegar, calculou a norma, deu constante, então você já sabe, então se eu derivar essa função, essa derivada dela vai ser um vetor perpendicular. Tá? Pronto. Então, agora, olha só o que vai acontecer aqui. Vamos definir, então, quem é o vetor normal. Então, olha só. Lembrando, quem é t, gente? T é o vetor tangente unitário. Tá? Então, qualquer vetor que seja ortogonal a esse vetor t, ou seja, qualquer vetor que seja perpendicular ao vetor t, eu chamo ele de vetor normal. Tá? Então, você tem um vetor tangente, qualquer vetor que seja perpendicular a ele, eu vou chamar de vetor normal. Tá? Ponto. Acabou aí. Então, quem é o vetor normal? É aquele vetor que vai ser sempre perpendicular ao vetor tangente. Primeira coisa que você tem que entender. Beleza. Então, olha só. Quem vai ser o meu vetor normal principal? O meu vetor normal principal vai ser a derivada de t, ó, derivada de t sobre a norma de t. Bora entender o que está acontecendo aqui, gente. Olha só. Deixa eu voltar para cá. Vou apagar aqui, vou deixar só isso daqui. Só para a gente entender melhor o que está acontecendo. E por que eu precisei desse vetor tangente aqui. Então, ó, bora voltar para esse quadro bem aqui. Ó. Lembra que a gente definiu o vetor tangente unitário? Lembra disso? Pois é, definimos o vetor tangente unitário. Como é que ele é definido? Ele é o meu vetor tangente, só que dividido pela norma, ou seja, ele é o versor dele. Já que ele é o versor dele, então vocês concordam comigo que, nesse caso aqui, ó, quanto vai ser a norma? Quanto vai ser a norma do meu vetor t, já que é definido dessa forma? Quanto vai ser a norma dele? Vai ser 1, sempre 1. Então, ó, por que eu defini esse vetor assim, dessa forma? Porque do jeito que eu defini ele, a norma dele sempre vai ser 1. E o que é vetor normal mesmo? É um vetor que seja perpendicular a ele. Só que a norma dele não é uma constante, então basta eu derivar ele. Se eu derivo ele, eu vou achar um vetor que é perpendicular a ele, pela minha proposição dali. Então, ó, já que eu defini o vetor tangente desta forma aqui, então a norma dele vai ser sempre uma constante. Se a norma dele é uma constante, então olha que eu tenho pela minha proposição, que este vetor, t, ele vai ser sempre perpendicular à derivada dele. A derivada. Já que eu tenho um vetor que é perpendicular ao vetor tangente, então esse daqui é o meu vetor normal. Ao meu vetor tangente unitário. Então, se você quer achar um vetor normal, basta você pegar esse vetor aqui, que a gente definiu como vetor tangente unitário, e derivar. Você deriva ele, você vai achar um vetor normal. Agora, claro, esse vetor normal, não necessariamente ele vai ser unitário. Por isso que eu digo, quem é o vetor normal principal? É o versor do vetor normal. Ou seja, é esse que eu coloquei no quadro aqui para vocês. Ó. Então, quem é o vetor normal principal? É o t' sobre a norma dele. Tá? T' sobre a norma dele. Na prática, é importante que vocês entendam essas definições, tá? Porque se você entender a definição, na prática vai ficar muito fácil. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está derivando uma função, pega uma função alfa, está derivando ela, derivou, tá? Depois calcula o versor dela. Isso é o vetor t. Depois deriva de novo o vetor t, isso é o vetor normal. Agora pega essa derivada de t e divide pela norma dela. Isso é o vetor normal principal, é o nt. Tá? Então, vamos fazer exercício aqui para
para a gente ver se fixa bem aqui o que é o vetor normal. Determine o vetor normal principal a esta curva aí. A esta curva. Se você notar, a gente já fez essa curva. Então, vou colocar só o resultado. Vou fazer aqui no quadro 2. Essa proporção a gente já demonstrou. Ah, professor, esse aqui que o senhor falou que ia ficar legal? Também, mas vai ficar mais legal ainda. Vocês vão ver só. O vetor normal ainda está tranquilo. Exercício. Vamos lá, tem esse αt. Esse αt, ele é cosseno, seno e t. Eu vou calcular a derivada dele, tá? A derivada dele. Então, já olhando para cá. Isso aqui a gente já fez, a gente fez ainda agorinha. Então, já vou colocar aqui o resultado. Vai ficar menos seno, cosseno e 1. Ó, então, perceba que essa questão ela é por passos. É um passinho de cada vez, mas cada passo não é difícil. Primeiro passo, deriva a função alfa. Está aqui. Segundo passo, calcula a norma dela. Calcula a norma dessa função aqui. Ó. Só que aqui a gente já calculou, então eu não vou calcular de novo. Tá? Vai ficar esse ao quadrado mais esse que é 1, mais 1 é 2. Então, a norma aqui ó, é raiz de 2. Então, o meu vetor tangente unitário, né, é 1 sobre raiz de 2 vezes esse vetor aí, ó, menos seno, cosseno e 1. Tá? Então, isso aqui a gente fez ainda agorinha. Agora, eu quero o vetor normal principal. Para eu achar o vetor normal, eu vou ter que derivar agora este vetor aqui. Então, eu vou derivar esse vetor. Tá? Vou derivar esse vetor aqui. Então, vem, ó. Então, o meu vetor normal, ele vai ser a derivada deste vetor aqui. Como isso aqui é uma constante, eu vou manter ela aqui, no lugar onde ela está. Ficar 1 sobre raiz de 2. E eu vou derivar só o pessoal daqui, ó. Derivada do menos seno. Bom, derivada do seno é cosseno, então vai ficar menos cosseno. Menos cosseno. Derivada do cosseno. Menos seno. A derivada de 1, 0. Tá? Então, esse daqui é o meu vetor normal. Aliás, eu estou até errando, porque eu não poderia estar chamando ele de n, porque n já é o meu vetor normal principal, tá? Então, calma. Então, por enquanto, ó, do jeito que eu defini, né? Então, isso aqui até agora, a única coisa que eu fiz, ó, foi calcular a derivada de t. Tá? Eu tenho meu vetor t, calculei a derivada dele. Calculei em cada coordenada. Agora, eu vou calcular a norma dele. A norma desse vetor aqui. Então, ó, a norma de t vai ficar... Essa constante vai ficar lá de fora, ela já é positiva, então vai ficar 1 sobre raiz de 2. E para cá, vai ficar a raiz quadrada. Gente, esse daqui é ao quadrado, mais esse daqui é ao quadrado. Vai ficar quanto? Vai ficar 1. Né? Mais 0 ao quadrado. Então, vai ficar cosseno ao quadrado. Aqui eu estou colocando positivo. Mais seno ao quadrado. Mais 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Isso mais isso é 1. Raiz de 1 é 1. Então, isso aqui vai ser... Então, a norma de t' de t é igual a 1 sobre raiz de 2. Tá? Agora que eu tenho o meu t', que é este vetor, agora que eu tenho a norma dele, que é 1 sobre raiz de 2, eu quero o meu vetor normal principal. O que eu faço? Eu pego esse vetor e divido pela norma dele. E acaba a questão. Só isso. Então, vem aqui, ó. Logo, o meu vetor normal principal, que eu estou chamando de n, ele é a derivada de t, ou seja, ele é o versor desse vetor aqui, dividido pela norma desse mesmo vetor. Esse meu vetor é esse vetor bem aqui, ó, 1 sobre raiz de 2, menos cosseno, menos seno e 0. E a norma dele é 1 sobre raiz de 2. Então, vai ficar assim. Vai ficar
1 sobre raiz de 2, vetor menos cosseno menos seno e 0, dividido pela norma. Mas a norma também é 1 sobre raiz de 2. Então, ó, eu posso simplificar. 1 sobre raiz de 2 com 1 sobre raiz de 2. Então, esse meu vetor n, ele vai ser o vetor menos cosseno, menos seno e 0. Então, pronto. Se eu não errei nenhuma conta, é isso aqui. Então, esse é o meu vetor normal. Lembrando que esse vetor normal, ele é sempre perpendicular ao meu vetor t, tá? Ao meu vetor t, que é esse vetor bem aqui, ó. Menos seno, cosseno e 1. E 1 sobre raiz de 2 multiplicando, né? Então, aquele vetor é sempre perpendicular a esse. Bom, já que ainda tem muita coisa para ver, para acelerar, eu trouxe um desenho. Isso daí eu fiz no GeoGebra. Então, vou trazer o desenho para você, para a gente ver aí o vetor tangente, o vetor normal, para a gente entender um pouquinho melhor, tá bom? Então, vou trocar aqui para o GeoGebra. Então, ó, deixa eu fazer aqui por partes. Pronto. Vamos mostrar aqui o desenho. Então, olha só, gente. Essa curva aqui, preta, é justamente a nossa curva aqui, ó, cosseno t, seno t e t. Tá? Quem é o vetor tangente dela? É esse vetor aqui, ó, que eu estou colocando em vermelho aqui para vocês. Então, conforme isso, para esse ponto aqui, ó, para esse ponto bem aqui. Conforme o ponto vai avançando, ó, o meu vetor tangente, ó, ele vai mudando também a direção dele, ó. Tá? E quem é o vetor normal, principal? É o vetor que é sempre perpendicular a esse daqui e é justamente o versor da derivada dele. Então, tá aqui, ó, o normal eu coloquei de azul. Olha, já apareceu bem aqui, ó. Então, conforme a gente vai avançando na curva, ó, esses vetores, eles vão mudando aí, ó, tanto o vermelho quanto o azul. Só que eles sempre permanecem, ó, perpendiculares um ao outro. Deixa eu fazer aqui, deixa eu ver se dá para animar. Pronto. Ó, então, mesmo que o ponto vá andando aí pela curva, mas você sempre vai ter o vetor vermelho é o vetor tangente, unitário, né? E o azulzinho aí é o vetor normal. Perceba também, gente, que o vetor azulzinho, ó, ele está sempre deitado. Estão percebendo isso daí? Ó? Ele está sempre deitado. Ele não está inclinado nem para cima nem para baixo. Por quê? Porque em Z, a coordenada dele é quanto? Em Z? É 0. Né? Ó, o vetor N aqui no quadro, a coordenada dele em Z é 0. Então, por isso que ele é um vetor sempre deitado. Até aqui, ó, o pontinho vai caminhando. E aí os vetores aqui, ó, vão mudando, mas sempre perpendiculares. Entenderam? Não é difícil fazer isso aqui. Eu, assim, acho que eu levei aqui uns 15 minutos, ou 10, sei lá. Mas aí você pode ficar brincando com isso aqui na sua casa para fazer esses vetores aí. E é isso. Então, vamos voltar aqui para a nossa aula. Teria um terceiro vetor também, só que a gente não vai chegar a estudar, que seria o vetor binormal. O vetor binormal seria um vetor perpendicular ao vetor tangente principal e ao vetor normal principal. Esses três vetores, né, essa tríade, elas são importantes tanto para a geometria diferencial na matemática, mas também, até o livro de vocês coloca que tem aplicações desses três vetores em engenharia espacial. Tá? Então, até o livro de vocês, o Stuart, ele traz esse vetor binormal. Então, quem tiver curiosidade também pode ver lá, mas o vetor binormal seria como se fosse um perpendicular aos dois, né? Então, a gente está falando já de produto vetorial. Mas isso é outra história. Tá? Mas aí, para quem quiser, pode se aprofundar. Muito bem, então estamos chegando aqui já no finalzinho da nossa aula. A gente vai falar agora sobre integral de funções vetoriais. Então, até aqui, a nossa aula foi só aplicações de derivada. Tá? Aplicações da função derivada. A partir de agora, eu vou falar sobre integral de uma função vetorial e aplicações dessa integral. Uma aplicação especial, que é comprimento de arco. Então, é isso que eu vou falar agora. Então, vamos lá. Bom, vocês já perceberam que nosso tempo é curto, né? Então, infelizmente, não fiquem tristes comigo nem chateados, eu não vou demonstrar a integral. Né? Como é que você integra, coisa que a gente fez tanto com limite quanto com derivado. Então, não temos tempo para isso, mas no material de vocês podem encontrar também a demonstração. Mas então a gente vai pular logo para a proposição, que era o que você já imaginava que ia acontecer. O que é?
Se você tem uma função vetorial αt e ela é integrável em um intervalo aqui AB, então quem seria a integral da minha função vetorial? Seria a integral de cada função coordenada. Então, acredito que isso aqui não foi surpresa para ninguém, porque tanto com o limite quanto derivada, a gente obteve a mesma coisa. Calcular o limite de uma função é calcular o limite de toda a coordenada. Derivada é a mesma coisa, integral é a mesma coisa. Claro, por quê? Porque integral é o limite, né? Limite daquela soma de rima, né? Então, se a gente fosse demonstrar, ia ter que fazer aquela partição no intervalo, depois você fazia o somatório aí para cada intervalinho, só que fazer esse somatório seria fazer o somatório em cada coordenada, passava o limite, se o limite existe, seria a nossa integral aí de rima que a gente está acostumado. Então, calcular a integral disso é calcular a integral de cada coordenada. E claro que também vale aqui o nosso famoso teorema fundamental do cálculo. Gente, eu não sei, assim, em cálculo 1, vocês estudam isso, né, teorema fundamental do cálculo, e depois vocês esquecem, né, mas o nome dele não é em vão, não. Ele é fundamental mesmo, porque praticamente toda a base ali do cálculo, né, do que a gente aprende hoje, derivada integral, é em cima dele. Porque, na verdade, o teorema fundamental do cálculo, se você for reparar, é o que vai unir. Ele vai unir a teoria de integral com a teoria de derivada. Porque sem ele, integral é o quê? É o limite da soma de rima, acabou. O que é derivada? Limite do quociente de Newton. E só. Até então não tinha nenhuma relação entre essas duas coisas. Mas o teorema fundamental do cálculo veio justamente para dar essa relação da integral com a derivada. Ou seja, se não fosse esse teorema aqui, sabe como é que você calcularia integrais? Do jeito mais divertido, que é pegando, fazendo aquelas partições, depois o somatório, depois o limite do somatório. Tá? Mas está aqui, o teorema ele nos ajuda. Né? Então, o que diz o teorema? Se você tem uma função beta que é uma primitiva de alfa, o que é primitiva, gente? Quer dizer que se eu derivar a minha função beta, vai ser justamente a minha função alfa. Tá? Então, noção de primitiva do cálculo 1 mesmo. Então, a integral de a até b de alfa a t seria beta aplicada em b menos beta aplicada em a. Ou seja, você consegue calcular integrais usando as definições de primitivas. Então, ao invés de você calcular a integral mesmo, na raça, né, pegar o limite lá, não. O que a gente vai fazer é calcular o valor das primitivas. É isso que você faz na prática. Então, uma observação também que é importante, né? Quando você não dá aqui os limites de intervalo, nem o a nem o b, então essa notação aqui significa que eu quero a integral indefinida, só que integral indefinida nada mais é do que a primitiva daquela função. Exemplo. Então, olha só. Eu quero calcular a integral, né, daqui, ó, dessas minhas funções aí. Dessa minha função vetorial, que é cosseno, 2 vezes e elevado a 2t e 1. Então, o que seria calcular a integral disso daqui? Ou seja, calcular a primitiva. É você calcular a primitiva do primeiro, calcular a primitiva do segundo e calcular a primitiva aqui do terceiro. Então, na sua cabeça, você já pode ir fazendo a integral de cada um deles. A integral da função cosseno, a integral da função 2e elevado a 2t e a integral da função 1. Então, você já sabe, a integral da função cosseno é seno, mas como a gente está falando de primitiva e tem uma família, né, de funções que satisfazem, então vai ficar seno mais uma função k. Estou chamando de k1, né, só para diferenciar das outras. Aqui, integral dessa daqui vai ficar e elevado a 2t mais k2. Isso aqui você pode fazer pelo método da integração por substituição. Né? Você consegue fazer isso daqui. E aqui a integral de 1 é t. Então, vai ficar t mais uma constante k3. Ok? Simples, né? Então, de integral é isso. Ó, acabou a integral. Agora a gente vai aplicar o conceito de integral. Então, vamos falar sobre comprimento de arco. Então, olha só, que bonito, né? Qual é a nossa motivação para falar de comprimento de arco? Digamos que você tem aqui uma curva, essa curva aqui está de azul. Aí, de novo, eu estou considerando uma curva suave, sem problemas com relação à derivada dela, tá? Uma curva suave. Aí eu quero saber qual é o comprimento da minha curva. Sei lá, você tem uma corda, ela está ali, tem esse formato aqui, você quer saber o comprimento da corda, do fio, não sei, você quer saber o comprimento desse arco aqui que está de azul. Então, olha só, uma estratégia, ao invés de eu calcular o arco, é eu fazer aqui, ó, uma partição nele. Então, eu vou dividir esse arco em pontos, ó,
P0, P1, P2, P3, P4, não sei o que, PI, até chegar em PN. Para cada ponto, ó, P0 e P1, por exemplo, ao invés de eu calcular esse arco aqui que está de azul, eu vou calcular a distância entre os pontos, P1 e P0. Porque a distância entre pontos eu sei calcular? Sei, né? Então, ao invés de eu calcular esse arco aqui, eu calculo essa reta. Para cá, a mesma coisa. Ó, entre P1 e P2, em vez de eu calcular esse arco, eu vou calcular essa reta. Aqui é a mesma coisa, a mesma coisa. Depois eu vou somar. Claro, isso vai dar exatamente meu arco? Do jeito que está aqui? Não. Mas é uma aproximação. Não deixa de ser uma aproximação. Mas é uma aproximação ruim. Não, não tem isso. É uma aproximação, depende do seu parâmetro lá, do o quão próximo você quer estar. Então, isso aqui é uma aproximação, não deixa de ser. Tudo bem, mas a partir disso, ó, eu consigo, então, desenvolver uma fórmula para o comprimento de arco. A partir dessa noção aí. Vou ficar aqui no quadro 1 para fazer isso daí. Ó. Então, eu vou fazer aqui, gente, só para um pedacinho, e aí já vai dar para entender, pelo menos, para o arco todo, né? Então, vamos lá. Está falando agora aqui de comprimento de arco. Então, imagina que você tem aqui uma função. Aqui a gente está no R2, ou seja, está no plano, mas não tem problema. Depois a gente vai generalizar para o R3 também. Aí imagina ó, que você tem aqui uma curva. Uma curva assim. Eu quero calcular o comprimento dela. Aí, ao invés de calcular o comprimento, eu posso dividir ela em 3 pontos só, se eu quiser. Então, eu venho aqui. Esse daqui eu vou chamar de P0. Este daqui eu vou chamar de P1. E esse daqui eu vou chamar de P2. E aí, ó, eu vou calcular aqui, ó, de P0 para P1, eu tenho o quê? Eu tenho um vetor, né? Que sai de P0 e vai para P1. A mesma coisa de P1 para P2. Eu tenho um vetor ó, que sai de P1 e vai para P2. Então, ó, ao invés de eu calcular realmente o comprimento desse arco aqui que está de amarelo, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a norma desse vetor, depois eu vou somar com a norma desse vetor. Tá? Então, olhando só para cá, eu quero calcular uma aproximação para essa curva, bem aqui. Então, a minha aproximação vai ser a norma desse vetor. Ah, professor, mas é ruim. Não tem problema, depois a gente vai refinando. Mas, por enquanto, ó, isso daqui vai ser só a norma desse vetor aqui que eu vou calcular. Lembrando que isso aqui é uma curva parametrizada, tá? Então, por exemplo, meu P0, vou escrever aqui embaixo. Ele tem um ponto, já que ele é um ponto da curva, então eu tenho lá um xt0 e um yt0. Né? Porque, ó, já que essa curva é parametrizada, então eu tenho uma função vetorial, αt, que tem duas coordenadas só, duas funções coordenadas. A primeira é xt e a segunda é yt. Tá? Então, para esse meu ponto P0, eu vou ter um T0, que satisfaz esse ponto. E já para o meu ponto P1, eu vou ter um T1, que satisfaz. Vou ter um parâmetro aqui que satisfaz. Então, vai ser xt1 e aqui yt1. Tá? Tá, beleza. Eu quero calcular a norma desse meu vetor aqui, ó, de P0 para P1. Então, eu venho aqui, ó, quero calcular a norma deste vetor, que sai de P0 e vai para P1. Olha, mas eu já sei calcular a norma disso daqui, né? O que é? Eu faço esse vetor, esse ponto P1 menos o ponto P0 e calculo a norma dele. Só que a norma é raiz quadrada. Aí eu venho aqui, ó, em x, eu vou fazer xt1 menos xt0. Tá? xt1 menos xt0. Então, eu venho aqui, xt1 menos xt0 ao quadrado, mas com y é a mesma coisa. Vou fazer y de t1 menos y de t0. Isso aqui é ao quadrado, depois eu vou tirar aqui a raiz quadrada. Eu posso dizer também, ó, xt1 menos xt0, isso aqui também, eu posso dizer que é meu ΔX, né? A mesma coisa aqui. Isso aqui é meu ΔY.
Só que x e t, eles são variáveis, eles dependem do parâmetro t. Lá no cálculo 1, vocês aprenderam um teorema que é muito importante, muito interessante também, que é o teorema do valor médio. Vocês lembram disso? O teorema do valor médio? Então, se você tem, por exemplo, uma curva, né? Aí, em pelo menos um ponto do intervalo, a derivada da função, ela coincide, ou seja, a reta tangente é paralela à reta secante. Lembra disso? Interessante, né? Então, aqui, ó, eu vou usar o teorema do valor médio. Isso para derivadas, né? Aliás, acho que eu vou fazer aqui mesmo, depois eu só continuo esse quadro aqui. Então, aqui eu estou dando uma pausa. Vou continuar no outro quadro. E agora eu vou usar o teorema do valor médio. Por isso que eu disse, a minha função aí, que está parametrizando a minha curva, ela é derivável, ela é suave, é tudo bonitinho. Então, é o melhor dos mundos aqui. Então, não vou ter problema com a derivada. Então, eu vou conseguir usar o teorema do valor médio. Então, o que diz o teorema do valor médio? Eu vou usar para x, mas depois para y vai ser a mesma coisa, né? Que existe um T1, vou chamar de T1 asterisco. Esse T1 está no intervalo T0, T1, tal que x' de T1 é igual a, coloca logo assim, ΔX sobre ΔT. Claro que o ΔT aqui é T1 menos T0, aqui é XT1 menos XT0, tá? Mas isso daqui acontece. Então, pelo teorema do valor médio, existe aqui, isso aqui é asterisco, tal que isso aqui é verdade. Se isso aqui é verdade, ó, então eu posso dizer que esse ΔX aqui, ele é igual à derivada nesse ponto aqui especial, estou chamando de T1 estrela, vezes ΔT. Vezes ΔT. Então, ó, no lugar de ΔX, usando o teorema do valor médio, eu vou colocar x' de T1 estrela vezes ΔT. E a mesma coisa para y. Eu vou usar o teorema do valor médio aqui e vai ficar algo parecido com isso daqui. Como é que vai ficar isso daqui agora? Vai ficar assim. Essa norma desse vetor é igual a raiz quadrada. Vai ficar assim, gente. Vai ficar x T1 estrela, x' ao quadrado, vezes ΔT ao quadrado, né? Porque aqui vai ficar, ó, substituir ΔX por isso daqui, então vai ficar esse ao quadrado vezes esse ao quadrado, tá aqui, esse ao quadrado vezes esse ao quadrado. Mas, agora para y a mesma coisa, vai ficar y' de T1, que eu vou colocar 2 asteriscos, que não necessariamente é o mesmo parâmetro, ao quadrado, ΔT ao quadrado. E quero tirar a raiz disso daqui. Ora, aqui eu tenho ΔT ao quadrado, aqui eu tenho ΔT ao quadrado. Eu posso colocar em evidência e tirar ele da raiz quadrada. Ficaria módulo de t, mas eu sempre estou considerando o t maior, o segundo, então vai ficar só ΔT. Então, ó, essa norma aqui, desse vetor, vai ser raiz de x' T1 asterisco ao quadrado, mais y' de T1 2 estrelas ao quadrado, raiz quadrada, e aqui, ó, fora da raiz, ΔT. Então, se eu quero calcular aquela norma, eu calculo isso daí. Isso para um ponto lá, P0 e P1. Se eu fosse generalizar isso daqui, gente, eu vou ter isso daqui, ó. Isso de P0 para P1. Mas se eu considerar um ponto PI menos 1 até PI, vai ficar raiz quadrada, vai ser a mesma coisa, só que no lugar aqui eu vou colocar um I. Então, vai ficar x' de TI, estrela, ao quadrado, mais y' TI, 2 estrelas, ao quadrado, tira a raiz quadrada e coloca o ΔT aqui fora. Então, para um ponto qualquer, I menos 1 até I vai ser isso daqui. Só que isso é só para uma reta.
Para eu ter o comprimento, a aproximação do meu comprimento, eu tenho que somar todas as retas, todas aquelas pequenas retas. Então, eu vou fazer o somatório disso daqui. Aí vocês já estão entendendo onde é que vai chegar, né? Vou fazer o somatório. Deixa eu ver, a gente ainda tem 20 minutos. Tá. Vai dar tempo, vamos lá. Depois, eu quero fazer um exercício. Então, ó, o meu comprimento... Entende? Tem que fazer esse outro quadro aqui. O meu comprimento, ó, ou pelo menos uma aproximação para ele, por isso que eu vou colocar um L til, ele vai ser igual ao somatório, quando o meu I vai de 1 até N, né, como se eu estivesse fazendo uma partição, dessa norma aí, né? Dessa norma de PI menos 1 até PI, desse vetor. Que isso daqui é aquela raiz, né, que você já sabe, não vou colocar aqui para economizar espaço. Tá, então quando eu faço o somatório de todas aquelas retazinhas, né, eu tenho uma aproximação. Só que, claro, vamos olhar aqui o desenho rapidinho. Olha só. Então, eu tenho a fórmula dessa reta aqui, P0, P1. Aí eu tenho para essa, para essa. Quando eu somo todas elas, eu vou ter uma aproximação para a curva. Só que, claro, quanto mais eu refinar essa minha partição, quanto mais pontos eu colocar aqui nessa curva, mais próximo esse somatório vai ser do valor que realmente é o comprimento. Vocês concordam comigo? Quanto maior a minha partição, digamos, mais refinada, mais ela vai se aproximar. Então, quem vai ser realmente o comprimento desse arco aí? Vai ser este somatório aqui, quando o limite de quando n tende para infinito. Então, está aqui, ó, no quadro. Então, o limite, quando n tende a infinito, disso daqui, ou seja, deste somatório aqui, desta norma, só que quem é a norma? Raiz quadrada de x t i asterisco ao quadrado mais y t i 2 asterisco ao quadrado, raiz quadrada, delta t. Então, olha só como ficou bonito. Então, comprimento vai ser o limite desse somatório aqui. Tá? Isso aqui lembra alguma coisa a vocês, esse somatório aqui? Esse somatório que a gente chama de soma de rima, né? Essa soma de rima. Então, esse limite aqui, na verdade, é o quê? É uma integral. Então, isso aqui é uma integral. Tá? Então, olha só. Então, na verdade, o comprimento, ó, limite desse somatório, aqui, ó, ΔT, na verdade, vai ser a integral, aí, digamos, eu estou pegando o intervalo fechado, tá? De A até B. Desta função aqui, que é raiz. Quando eu estou refinando aquela minha partição lá cada vez mais, é claro que esse t estrela já vira o próprio t. Aqui eu não estou dando muito rigor matemático, mas isso aqui você já até vira em cálculo 1. Então, isso aqui vai virar xt ao quadrado mais yt ao quadrado, raiz quadrada, e aqui vai ser dt. Então, o comprimento do arco nada mais é do que essa integral aqui, de A até B. Claro, eu estou considerando, né, que de A até B, eu só passo pelo mesmo ponto uma única vez. Tá? Não estou indo e voltando. Não, só passo por uma única vez. Então, é aqui. Só que, gente, o que é? Raiz quadrada. Esqueci aqui a derivada, tá, gente? Derivada. Tá. Aqui é a derivada, aqui é a derivada. Mas quem é raiz quadrada disso daqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado? Se você for considerar o vetor alfa' de t, quem é o vetor alfa' de t? Né? X' de t, Y' de t, não é isso? E se você for considerar a norma disso, não vai ser isso daqui, raiz quadrada desse ao quadrado mais esse ao quadrado? Então, na verdade, o comprimento vai ser a integral de A até B da norma de alfa' de t, a norma da derivada, tá? Não é da derivada, não é da função, é da derivada. dt. Acabou. Esse é a fórmula, né, para o comprimento do arco. Ou seja, você vai derivar a sua função, calcular a norma e depois calcular a integral. E aí termina. Olha, a gente tem 15 minutos.
E agora eu preciso da atenção de vocês, porque nesses 15 minutos eu vou resolver um exemplo muito importante. Eu digo que é muito importante porque, na verdade, você vai ver que nem sempre vai ser tão fácil calcular o comprimento do arco. Às vezes, vocês vão ter que usar uma técnica de integração, que é a integração trigonométrica, substituição trigonométrica. E é o que eu vou fazer agora. Isso é do cálculo 1. Então, por isso que eu peço a atenção de vocês, para quem não se lembra, para relembrar agora, tá? Porque esse assunto ele é de extrema importância mesmo. Então, vamos lá. Antes, só resumindo, se você quer calcular o comprimento da curva entre os pontos α e αb, basta você calcular esta derivada aqui. Isso quando você está em duas coordenadas. Se você tem uma curva espacial, o que muda é que vai aparecer aqui o z' de t também ao quadrado. E para encerrar nossa aula, vamos fazer o exercício 2. O 1 eu deixo para casa. O 2 a gente vai fazer aqui, calcule o comprimento de arco desta curva aqui, e aqui eu dou intervalo, t vai de 0 até 1. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Vou até apagar aqui, vou usar o primeiro quadro. Gente, esse é o último exercício, então vamos fazer aqui um esforço para tentar entender cada passo, porque esse exercício aí que eu vou fazer agora é daquele exercício que se você piscar, o quadro encheu. Tá? Então, preste muita atenção, porque não é difícil. Não é, mas você tem que ter muita atenção em cada passo, tá bom? Então, vou só anotar aqui o exercício. Se der tempo, a gente faz o outro, só que eu acho que não vai dar tempo. Porque esse daí já vai ser um pouquinho grande. Então, αt é igual a raiz de 2 sobre 4 t quadrado, a raiz de 2 sobre 4 t quadrado de novo e menos t. Pronto, então bora aqui para o quadro agora. Tá, só colocar t entre 0 e 1, né? Deixa eu colocar. Isso, eu quero calcular o comprimento de arco quando t está entre 0 e 1 para essa função. Então, olha só, eu vou jogar naquela fórmula. Para jogar naquela fórmula, você pode fazer por partes. A primeira coisa que você vai fazer é derivar a sua função, porque você vai calcular a norma da função derivada, não dela mesma. Tá? Então, eu vou derivar essa função. Então, venho aqui e faço o α' de t. Derivar essa função é derivar cada um aqui. Como isso aqui é uma constante, eu vou deixar aqui e vou derivar só o t quadrado. Qual é a derivada de t quadrado? 2t. Então, esse 2 que vai aparecer aqui, eu já vou simplificar com 4. Vai ficar raiz de 2 sobre 2t. Tá? Então, o 2 que desceu, eu simplifiquei com 4 aqui. Vai ficar isso aqui. Aqui é a mesma função, então a derivada também vai se repetir. Raiz de 2 sobre 2t. E aqui, qual é a derivada de menos t? Menos 1. Então, venho aqui e coloco menos 1. Calculei a função derivada. Agora, eu vou calcular a norma dessa função derivada. Então, venho aqui, a norma de α' de t é igual a raiz quadrada. Aí, vou fazer cada um desses ao quadrado, já que essa aqui já é a função derivada mesmo, né? Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, isso aqui t quadrado, mais, aqui a mesma coisa, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, t quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado. Tá? Então, ficou isso daqui. Agora, eu vou fazer isso aqui. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Vai ficar, raiz de 2 ao quadrado é quanto? É 2. 2 ao quadrado, 4. Então, aqui vai ficar 2 sobre 4. Vai ficar assim. Vou continuar para cá. Então, isso aqui eu estou calculando a norma da derivada. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 sobre 4 t quadrado, mais, de novo, 2 sobre 4 t quadrado, mais menos 1 ao quadrado é 1. Então, aqui, gente, como eu tenho t quadrado e aqui eu tenho t quadrado, então posso só somar os coeficientes. 2 sobre 4 mais 2 sobre 4 é quanto? 4 sobre 4, né? Você mantém o denominador e soma o numerador. Então, isso daqui vai ficar igual a 4 sobre 4, que é quanto? É 1, né? Então, já vou deixar aqui o resultado final. Vai ficar assim, Então, a norma
de alfa' de t vai ser igual a raiz de t quadrado mais 1. Pronto. O que está faltando agora? Eu integrar, usando a minha fórmula lá. É a integral disso daqui, quando o t vai de 0 a 1. Muito bem. Então, vamos lá, vamos integrar. Olha, pelo menos, a demonstração foi grande, mas no final a gente só vai ficar com o resultado aqui, né? Com a fórmula. Então, ó, eu vou aplicar isso daqui. Eu quero calcular o comprimento. Então, vai ficar a integral de A até B, só que ele já me disse quem é A, quem é B. O A é 0, o B é 1. Dessa norma aqui, só que eu já calculei quem é a norma. Tá? Então, como é que vai ficar o comprimento? O comprimento vai ser integral de 0 até 1 da norma, que é isso daqui, ó, raiz de t quadrado mais 1 dt. Então, olha só que bonito. Você usou a fórmula e no final me deu essa integral aqui. Aí você fica feliz, né? Você fala, que bom. Poxa, eu pensei que era difícil o comprimento de arco, porque tem toda aquela demonstração grande, enorme, né? Mas no final eu só tenho que derivar a função, calcular a norma dela e depois fazer uma integral aqui, ó, desse tipo aqui. Tá, às vezes, quando você chega nessa fase, realmente vai ser bem simples. Naquele primeiro exercício lá que eu deixei para casa, chegou aqui, ia ser muito fácil. Tá? É bem mais simples que isso aqui. Só que nesse caso aqui, não vai ser tão fácil. Porque ó, você pensa que é simples, mas você vai parar para ver assim, e vai pensar. Você vai tentar integrar aqui por substituição, simples, né? Aí você não vai conseguir. Aí você vai tentando as suas técnicas de integração, aí você vai ter dificuldade. Aí, na verdade, você relembra lá o cálculo 1, porque isso aqui que eu vou fazer agora é cálculo 1, tá? Não é cálculo 2. Isso que eu vou fazer agora. Aí você relembra que para fazer uma dessa aqui, é integração por substituição trigonométrica. Como é que faz isso? Tá? Eu vou usar algumas identidades trigonométricas aqui que vocês já conhecem. Né? Por exemplo, vou colocar... Eu não quero encher tanto o quadro, então vou colocar aqui. Ó, você já sabe, por exemplo, que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Você já sabe disso. Se eu divido todo mundo pelo cosseno ao quadrado, aqui vai ficar seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Vai ficar tangente ao quadrado. Aqui, se eu dividir o cosseno ao quadrado pelo cosseno ao quadrado, vai ficar 1. E aqui, se eu dividir 1 sobre cosseno ao quadrado, vai ficar secante ao quadrado. Então, ó, lá você pode trabalhar com essas duas identidades. Ou a de cima ou a de baixo. Aí você olha para cá, ó. Você olha aqui para o outro quadro. Você tem t quadrado mais 1. Qual é uma parecida assim com alguma coisa ao quadrado mais 1? Aí você volta para cá. Ó, uma parecida que tem o mais 1 e alguma coisa ao quadrado é essa daqui, ó. Tangente de θ ao quadrado mais 1. Então, é essa que eu vou usar. Então, mas aqui é tangente, né, de θ. E aqui é t. E agora? Não tem problema. Você vem aqui, ó, e coloca assim, t. Ah, eu queria tanto que aqui fosse tangente de θ. Você vem e coloca t igual tangente de θ. Pronto. E você vai fazer a partir daí. Depois que você, ou seja, eu estou fazendo uma mudança de variável, só que eu já estou chamando t da tangente já do θ. Tá? Se eu estou chamando t de tangente de θ, quem vai ser o meu dt? Né, o meu diferencial, lembra? Vai ser a derivada da tangente com a derivada da tangente. Secante ao quadrado, né? Então, vai ficar secante ao quadrado de θ dθ. E agora, ó, então eu vou substituir t pela tangente de θ, o dt pela secante ao quadrado de θ dθ. Só falta ver agora aqui os intervalos de integração, tá? De 0 a 1. Então, vamos lá. Quando t é 0, quem vai ser meu θ? Olha só. Se aqui é t igual a 0, qual é o ângulo cuja tangente desse ângulo é 0? Qual é? É 0, né? Então, t igual a 0, θ também vai ser 0. Então, aqui não mudou. Agora, quando t é igual a 1, aí você vem aqui, ó. Se o t é igual a 1, qual é o ângulo cuja tangente é igual a 1? Qual é o ângulo cuja tangente é igual a 1? 45 graus. Só que em radiano, π sobre 4. Então, você vem aqui, ó, o θ aqui, ó, é π sobre 4. Gente, então pronto. Ó.
eu já vou substituir o t por tangente, o dt pelo isso daqui, e o intervalo de integração, ao invés de ficar de 0 a 1, vai ficar de 0 a π sobre 4. Então, essa minha integral aqui ó, vai ficar assim. Ó, vou até escrever aqui. L é igual a integral de 0 a π sobre 4, tá? Vai ficar raiz, no lugar do t quadrado, vai ficar tangente ao quadrado. Vai ficar tangente ao quadrado de θ mais 1. E no lugar do dt, eu vou colocar secante ao quadrado de θ dθ. Então, vai ficar secante ao quadrado de θ dθ. Professor, pareceu que o senhor mais complicou do que ajudou. Não, sabe por quê? Porque quem é tangente ao quadrado de θ mais 1? Não é a secante ao quadrado? A gente acabou de ver ali. Então, aqui no lugar, eu vou colocar secante ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. O L vai ficar integral de 0 a π sobre 4, raiz quadrada da secante ao quadrado. E aqui secante ao quadrado de novo. Claro, raiz da secante ao quadrado vai ficar módulo da secante. Mas como nesse intervalo aqui a secante é positiva, então vai ficar só secante mesmo aqui. Então aqui é secante vezes secante ao quadrado. Então aqui, ó, meu L vai ser integral de 0 a π sobre 4, secante vezes secante ao quadrado, secante ao cubo. Então olha só, eu troquei aquela minha integral lá que tinha raiz pela integral da secante ao cubo. Aí você fala, agora você tem que resolver essa integral aqui. Tá? Só olhar o tempo aqui para a gente não... Ixi, só tem 3 minutos, tá? Só relembrando aqui, não vai dar para terminar as planilhas, eu vou dizer para vocês o que vocês vão ter que fazer. Aqui, ó. Como é que eu resolvo uma questão dessa daqui, gente? Secante ao cubo. Lá em cálculo 1, tem alguns macetes, algumas técnicas, quando você tem integral de secantes e tangentes. Só que naqueles macetes, você precisava que a secante, o expoente dela fosse par. Não é o que acontece aqui. Ou que o expoente da tangente fosse ímpar. Não é o que acontece. Então, nesse caso, nem para aquilo lá você pode recorrer. Então, e agora? O que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu faço integração por partes. Nisso daqui. Então, olha o que eu vou fazer. Eu acho que eu só não vou conseguir concluir o resultado, gente, mas qualquer coisa tem no material de vocês. Essa mesma questão, tá? O resultado vai estar lá. Mas tá, olha só. Eu quero resolver essa integral aqui. Então, eu venho, ó. Eu, de novo, vou escrever ela assim. π sobre 4. Eu vou escrever ela como sendo secante. E aqui a secante ao quadrado. De θ. E aí, agora, eu vou fazer a integração por partes. Ou seja, essa daqui, ó, a secante, eu vou chamar de u. E a secante ao quadrado, eu vou chamar de dv. Lembra disso? Bem, então aqui, ó, vai ficar. Se a minha função u é a secante, então, o meu du vai ser quem? Qual é a derivada da secante? Qual? Secante tangente, né? Tudo bem, secante, tangente, dθ. E aqui, dθ no final, já coloquei, né? Então, aqui, ó, o meu dv, se o meu dv é secante ao quadrado dθ, então o meu v vai ser... Que é a integral da secante ao quadrado? Ou seja, qual é a função que derivando da secante ao quadrado? Tangente, né? Então aqui vai ficar tangente de θ. Aí agora que eu fiz isso daqui, eu vou escrever aqui, ó, porque como é que vai ficar? Vai ficar a integral de u dv igual a integral de u com v, ou seja, vai ficar secante tangente, aqui vai ficar secante tangente, isso nesse intervalo aqui, ó, de 0 até π sobre 4, menos integral de v du, integral de 0 a π sobre 4, de v, ou seja, tangente de θ, du, que é isso daqui. Então, vai ficar tangente secante, então vai ficar tangente ao quadrado, secante de θ, dθ. Fiquei com isso daqui. Tá, estourei meu tempo, mas tá bom. Tá, daqui como é que eu saio, gente? O que eu vou fazer? No lugar da tangente ao quadrado, eu vou apelar de novo aqui, ó, para minha identidade. Essa bem aqui, ó.
No lugar da gente ao quadrado, eu vou escrever secante ao quadrado menos 1. Tá? Isso que eu vou fazer lá. Eu não vou terminar, mas eu vou fazer um acordo com vocês. À tarde, para minha turma da tarde, eu vou pular algum exercício que eu fiz aqui, e aí eu vou tentar terminar essa questão. Qualquer coisa você pode também olhar na aula da tarde. Mas eu não garanto também, não sei como é que vai ser lá. Mas aqui, ó, por exemplo, vou usar aquela identidade, né? Então, só olhando para cá, ficaria assim, integral de 0 a π sobre 4. Aqui ficaria secante ao quadrado menos 1, ou melhor, 1 menos secante ao quadrado. 1 menos secante ao quadrado vezes secante. Aí aqui, ó, quando eu multiplicar essa secante com essa, vai ficar secante ao cubo, negativo. E aí eu passo para o outro lado. Oh, errei de novo. Desculpa, gente. Aqui é secante ao quadrado menos 1 mesmo, tá? Estou usando aquela identidade ali. É que na pressa, né? Na pressa a gente erra sinal, erra tudo. Pronto. Ó, isso daqui vai ficar assim. Aí quando eu multiplicar esse com esse, vai ficar secante ao cubo, negativo, porque aqui tem um menos. Aí eu passo para o outro lado e fica positivo, somando com aquele ali. Tá? E aqui você vai só resolver a integral da secante, que você sabe qual é a integral da secante, né? Log natural de secante mais tangente, lembra? Pois é, vocês vão usar isso daqui. E pronto. Vou parar por aqui, por conta do nosso tempo, mas pelo menos depois daqui, você já consegue resolver tranquilamente. Ok? Então, obrigado pela paciência. Até quarta-feira.